Olá você, seja bem-vindo ao Fé no Dia a Dia, o seu programa da IP Tambaú TV, no meio da semana, entre um domingo e outro, para reforçar a sua fé e a sua caminhada com Deus. Nós estamos juntos nessa exposição chamada, essa santa conversa chamada oração. E nós já vimos tudo o que o Senhor nos ensina naquele Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E vimos na semana passada que Ele nos garante a primeira das nossas necessidades básicas, o pão nosso de cada dia. Ele fala, portanto, de provisão. Mas logo depois Ele nos dá algo que é ainda mais profundo, que nos estrutura não apenas fisicamente, biologicamente, mas também nos estrutura no nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Ele nos garante a provisão do perdão. Veja o que é que diz o texto. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. 3 fatos importantes sobre esta petição do perdão. A primeira é que sempre haverá dívidas. A primeira delas, a nossa dívida para com Deus, chamada pecado. Nós somos devedores, nós temos uma dívida diante do Senhor que teve a provisão do perdão em Cristo Jesus. Ele nos perdoou primeiro, Ele nos amou primeiro, para que possamos então perdoar e amar os outros depois. A segunda verdade é que Ele estabelece aqui a relação entre o perdão que recebemos de Deus e o perdão que oferecemos aos outros. São 2 dimensões, uma vertical, que é quando Deus nos perdoa e nos perdoa de maneira que a provisão do perdão nos é oferecida e por isso nos arrependemos, e ao nos arrependermos, usufruímos desse perdão. E Ele também nos ensina a fazer do mesmo jeito com aqueles que têm dívida conosco, ofensas feitas contra nós. E Ele nos diz que devemos perdoar como nós também temos sido perdoados. E por conta disso, também temos a necessidade de oferecer o perdão aos outros para que, independentemente do mérito, independentemente do arrependimento da pessoa, no nosso coração, nós não tenhamos nenhum desejo de retaliação ou de vingança. Não é que a pessoa eventualmente não vai ter que pagar, restituir por aquelas coisas que ofendeu, inclusive nas leis de um país como o nosso. Certamente toda causa produz uma consequência, inclusive quando erramos e pecamos. Mas não somos nós os retos juízes que haverão de chamar o feito à ordem e manter aquela pessoa presa pela ausência do perdão. Ele nos diz que porque nós perdoamos, ou melhor, porque nós fomos perdoados, nós devemos perdoar. Um pouco mais à frente, o Senhor Jesus, inclusive, sente a necessidade de qualificar isto melhor no versículo 14 e 15, porque ele diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Talvez por conta desses 2 versículos, muitas pessoas acham que uma coisa depende da outra, no sentido de que se nós não perdoarmos as pessoas, nós não seremos perdoados. O inverso é o contrário. Na verdade, nós temos a capacidade de perdoar as pessoas porque temos consciência do perdão que nos é dado. Um pouco à frente, o Senhor conta a história de um credor incompassivo, um homem que tinha uma grande dívida diante de um credor que era implacável, e que ele chegou diante daquele homem, pediu clemência e ele foi perdoado daquela dívida que o texto diz era de 10.000 talentos, uma quantia exorbitante. E depois de ser perdoado e sair da presença do seu credor, ele se encontra com uma outra pessoa, esta que, na verdade, lhe devia uma quantia ínfima diante do perdão que havia recebido. E ele retém aquela pessoa, não perdoa, pelo contrário, executa a dívida. E os seus amigos, sabendo disso, chegam então para o seu primeiro credor, aquele que havia lhe perdoado uma dívida impagável, e fazem essa observação. Ele então chama de volta aquela pessoa e anula o perdão e executa a dívida. E isto é um símbolo, uma metáfora, uma parábola do que de fato não deveremos fazer. Porque diante da grande dívida que tínhamos com Deus, uma dívida que custou a vida do seu filho, nós jamais podemos
negar o perdão àqueles que nos ofendem. É nesse sentido que Deus provisiona perdão antes mesmo do arrependimento da pessoa. Não é o arrependimento que faz Deus perdoar, assim como não é o arrependimento de alguém que fará você perdoar. Na verdade, o arrependimento, seja seu ou da outra pessoa, permitirá o usufruto e a possível reconciliação com você e principalmente com Deus. Mas o perdão é a provisão que Deus nos dá para que possamos oferecer aos outros. Que você seja de um coração perdoador, porque há um peso terrível em guardar mágoa e ressentimento e desejo de vingança contra os outros. Certamente você não subsistiria se assim fizer. Por isso, fique com Deus com um coração perdoado e um coração perdoador. Na próxima ocasião estaremos aqui de volta com Fé no Dia a Dia, o seu programa do meio de semana, entre um domingo e outro, para reforçar a sua fé e a sua caminhada com Deus. Até a próxima e que Deus o abençoe.